nome é André Luiz dos Santos Lima. Eu sou filho de Dona Maria dos Santos Lima e seu Antônio Rosalvo dos Santos Lima. Ambos já falecidos, foram meus pais. Me educaram muito bem, me ofereceram escola e influenciaram em tudo no que eu sou hoje. Eu aprendi capoeira aos 14 anos, quando eu estudava numa escola aqui da minha cidade, Colégio Municipal Presidente Castelo Branco, na cidade de Pujuca. E o meu mestre da vida toda, que me ensinou a jogar capoeira, que me ensinou a tocar, a cantar, foi o mestre Macaco do mestre Geni. Durante toda a minha trajetória, pratiquei a capoeira, sempre buscando aprender, conhecer e passar para os meus alunos tudo o que aprendi. A capoeira faz parte da minha vida. A capoeira foi quem me conduziu pelo mundo afora, que me levou a conhecer muitas cidades, alguns países, e eu agradeço muito aos meus mestres por isso. Atualmente a gente desenvolve trabalho de capoeira na nossa comunidade, desenvolvemos trabalho de capoeira também em escolas públicas, em escola particular, sempre buscando contribuir para a educação e a formação do cidadão. E claro, se puder, formar bons capoeiristas e transformá-los também em instrutores, professores, contramestres e mestres de capoeira, e assim garantindo a continuidade da capoeira. Na nossa cidade, que é uma cidade do interior da Bahia, mas muito próxima de Salvador, a gente conduz a capoeira sempre mantendo o contato com a capoeirada de Salvador, seguindo os ensinamentos do mestre Geni, do mestre Macaco e de outros grandes mestres de capoeira aqui da Bahia. Mas na minha época, a sociedade aqui, na nossa comunidade especificamente, entendia a capoeira como algo de prática de pessoas que não tinham interesse em progredir na vida, estudar, ter bom emprego, ser alguém de expressão no meio social. Traduzindo, sempre se dizia que capoeira era coisa de vagabundo, de quem não tinha o que fazer. Então foi o primeiro obstáculo. Mas o coração sempre falava mais alto. Então a gente tinha força para continuar praticando, até porque os meus mestres de capoeira sempre disseram o contrário, disseram que a capoeira daria uma grande força na nossa vida. A capoeira ia contribuir positivamente para a nossa formação. Esse foi o primeiro desafio. E não acaba por aí. À medida que a gente ia conquistando novos espaços, apareciam novos questionamentos. Por exemplo, atualmente, infelizmente, a gente se depara muito com a questão religiosa, Então, muita gente acaba classificando a capoeira como uma religião de matriz africana, que eu não tenho nada contra, Meus ancestrais estiveram lá, apesar de eu ter sido criado numa doutrina católica, porém, a gente também tem que entender que quando se classifica a capoeira como uma religião, já é uma desculpa para poder desqualificar a capoeira, já que a capoeira, assim como o candomblé, é uma cultura do povo negro. Então esse talvez seja o principal desafio da atualidade, mas não é apenas esse desafio, existem outros desafios. E um desafio que é constante na nossa vida é buscar novas conquistas para a capoeira, A gente chegar em novos espaços. Por exemplo, eu sempre aconselhado por amigos da educação, minhas irmãs são professoras, vários amigos professores, eu busquei trabalhar dentro das escolas, dentro dos centros comunitários, e a capoeira vem conquistando esses espaços, mas não é fácil, A maioria das escolas ainda não aceitam a prática da capoeira e tendem a priorizar, a contemplar outras culturas que não são nossas. Talvez, por parte de alguns, por medo do povo brasileiro, enfim, se conscientizar do que realmente é, e a capoeira é uma coisa nossa. Então são vários desafios constantes, mas os desafios da capoeira, eles estão intimamente ligados
com o desafio do povo pobre e do povo preto, que é discriminado o tempo todo. E a conselho do meu mestre, o mestre Macaco, eu ensinei capoeira aos meus irmãos. Eu sou família de cinco irmãos, né? Eu sou o segundo da lista. Ensinei capoeira a todos eles. Alguns deles continuam, a maioria deles continuam. Consegui formar o Adão, consegui formar Velhinho e consegui formar Bira Curioso. Meu nome é Antônio Luiz, conhecido na capoeira como Formado Adão. Iniciei capoeira com o mestre Nego Invocado, também meu irmão. Aprendeu a capoeira com o mestre Macaco, durante o projeto que teve aqui em Pojuca. E só tenho a agradecer, porque a capoeira só trouxe valores, né? A gente tem como um fator primordial formar cidadãos capoeiristas. Eu lembro das dificuldades, né, da gente ter esse contato com a capoeira, porque o mestre Macaco teve que se afastar e nós fazíamos algumas idas ao Salvador para fazer com que a capoeira da gente enriquecesse, né, em conhecimento, e conseguimos trazer Macaco novamente e dando continuidade à capoeira. Hoje nós temos também o mestre Bira na Espanha, né, que levou a nossa capoeira e carrega essa bandeira, né, com muita responsabilidade, e continuamos nosso trabalho aqui em Pojuca, né? Nego é um mestre, um guerreiro, né, que vem em resistência até hoje, há mais de 40 anos, eu acredito, né, e confiamos no trabalho dele, confiamos na pessoa dele. A capoeira nos ensina, de certa forma, como lidar dentro da sociedade, né? A gente aprende a sobressair diante das dificuldades, respeitando as pessoas, respeitando os direitos, respeitando a família. Capoeira é filosofia de vida, capoeira tem tudo para dar. Mas também ensinei capoeira aos meus filhos, à minha esposa e agora aos netos. Meu nome é Lindinalva Viana de Oliveira. Apelido na capoeira é Lina Delegada. Eu conheci o mestre Nego, na época ele ainda era professor, e aí eu não conhecia a capoeira. E com o tempo foi que eu fui vendo, fui assistindo às aulas que ele fazia, que ele fez aulas em vários pontos da cidade, inclusive eu cheguei a assistir aulas dele no salão paroquial, no Xangri-Lá e rodas na praça também. E comecei a gostar da capoeira. Quando eu decidi fazer capoeira, eu já estava casada com o mestre Nego, já tinha um filho mais velho, e aí engravidei. Aí não pude começar nessa época, que foi a minha filha, né? E aí depois que eu tive minha filha, 6 meses depois, aí sim, eu entrei no mundo capoeira, sendo acompanhada, aprendendo os movimentos, e até hoje eu me encontro dentro da capoeira. Já sou formada professora, já ensino capoeira há mais de 10 anos, sempre acompanhando o mestre, ajudando eles nas aulas, nas rodas, nos eventos, e assim contribuindo para que a capoeira ela cresça e que as pessoas reconheçam a capoeira como algo muito importante. Meu nome é Girlane Viana, muito conhecida na capoeira como Lani Love. Eu moro no bairro da Star, mas quando eu comecei a capoeira, eu morava em Los Angeles. Eu comecei com o irmão do mestre André, o formado de Guinaldo. E ele tinha um projeto lá em cima na Star, na associação. Eu comecei, ele foi, me abraçou. Só que, infelizmente, o projeto não foi à frente. Aí acabou que ele indicou que eu viesse treinar com o irmão dele. Depois disso, cheguei aqui embaixo, o mestre, a família, a Lina, todo mundo me abraçou como uma família, literalmente. Encontrei uma família aqui e fiquei por muitos e muitos anos treinando. Consequentemente, devido a alguns motivos diversos, eu tive que dar uma parada de uns 2 anos, né? Mas agora voltei e não pretendo parar, porque é aquela questão, o bom filho a casa torna.
O mestre, ele ensina não só como um mestre, não ensina só capoeira, ele ensina a gente a viver, literalmente. Ele é mais do que um mestre, é um pai. Tudo que eu sou hoje, eu agradeço muito a ele. Aquela pessoa que literalmente não desenvolvia nem questão de falar em público, não conseguia lidar com outras pessoas em si, aqui dentro da capoeira, com o mestre, com todo o conjunto, eu aprendi a desenvolver, a ser mais... não sei nem a palavra a usar. A ser mais confiante, essa é a verdade. E hoje mesmo, tudo que eu posso fazer é agradecer ao mestre por todo o ensinamento dele. Meu nome é Jaqueline, sou aluna do Mestre Negro e, além de aluna, também sou filha dele, né? Cresci aí nesse movimento cultural que é a capoeira, que representa as raízes da gente aqui do Brasil, dos negros, né? Eu faço parte também, além de já nascer nesse meio, porque eu acho de extrema importância a gente estar sempre abordando essa cultura que traz musicalidade, traz coordenação, traz ensinos a várias pessoas para conhecer essa arte e, além de tudo, né, tá aí representando e mostrando que a nossa cultura também tem essa força, muito além de apenas ser um movimento. Ela traz várias histórias, vários contextos, vários ensinamentos e gosto muito de fazer parte, né, dessa história aí para estar mostrando ao povo o real significado de capoeira. Meu nome é Jailson André, conhecido como Jai, Rasta. Na capoeira eu sou conhecido como Cebolão. Também sou filho do mestre Negro Invocado. Fui criado na capoeira, praticamente nascido. Desde pequeno que eu treino capoeira, e a capoeira tem me ajudado tanto. Sou muito grato à capoeira, porque através dela eu venho aprendendo várias coisas na vida e sou o que eu sou hoje graças à capoeira. A capoeira me instruiu muito na vida. Através dela eu desenvolvi muitas coisas que eu faço aí hoje em vários esportes. A capoeira abriu portas para isso, para atividades culturais, de esportes, cultura. E na cidade ela é muito importante porque, além de divulgar a cultura brasileira e a capoeira, que é a nossa própria cultura, ela vem ajudando a crianças, adolescentes e até pessoas especiais para que tenham uma boa convivência na comunidade. Sou nascido por Juca, né? Sempre morei na Alfredo Leite, onde eu comecei capoeira. Não tenho a data, eu sou ruim de data, mas não tenho a data especificamente quando eu comecei. Eu sei que eu lembro que eu ia para casa do mestre André, né? Casa de Dona Maria e Seu Antônio. Era lá que começava as brincadeiras, jogar capoeira. A gente visitava, eu lembro que a gente visitava muito o paredão para treinar. Depois veio as associações, veio as escolas. E eu segui nessa caminhada com ele. Sou aluno formado, hoje eu me formei em capoeira. Não tinha um entendimento que era ser aluno formado, mas é como você se formar na escola. Eu me formei no ensino médio, contabilidade e me formei em capoeira. Para mim tem o mesmo sentido. Foi a partir daí que eu vi a responsabilidade, o que era, né, ser um formado em capoeira. E a capoeira é muito importante. Agradeço ao mestre, né? Porque mudou minha história, porque eu já tinha um processo da questão do peso, a questão da... Isso mexia muito comigo, a capoeira abriu muito minha mente em relação a isso e me mostrou que eu posso ir muito além. Mesmo tendo o preconceito do povo, a gente consegue, a gente descobre em nós que temos essa situação, que a gente pode ir muito além. E desde então, hoje estou na 6ª corda, se não me engano, que é azul e amarela. Hoje também atuo como monitora de capoeira e tenho aprendido muito. Então, só tenho a agradecer
me fez evoluir bastante e minha família em si, junto com a família do mestre, como o meu irmão falou, nós, família, né? Sempre orientando, ajudando e a transformação na gente, eu não tenho nem mais assim o que falar da transformação que fez na nossa vida. Primeiro, um salve para o mestre Nego e toda a capoeira Gingaço. Pojuca é uma cidade abençoada. E aonde o mestre Nego começa, que é lá na comunidade do Xangri-Lá, e logo após mestre Nego ele percorre essa cidade dando aula de capoeira, ou seja, em escola pública, em escolas particulares e nas comunidades. Hoje o mestre Nego se encontra, mora, vive aqui na comunidade da Vitória. Essa comunidade que tem tudo a ver também com a história do mestre Nego, porque essa comunidade ela foi uma comunidade de resistência, de luta. E nada melhor do que termos aqui na nossa comunidade a capoeira do mestre Nego. E Nego, ele é um sobrevivente, ele é um guerreiro, porque Pojuca ela é uma cidade que não valoriza os seus mestres da cultura popular. E mestre Nego, ele foi perseguido por diversas vezes pelo poder público, por questões políticas, por questões que a gente nem sabe dizer o porquê, porque a gente procura saber quais foram essas questões e a gente não consegue explicação, mas em qualquer evento dessa cidade, em qualquer festa popular dessa cidade, você vai encontrar o mestre Nego e o seu grupo ali jogando capoeira, marcando espaço, porque capoeira é isso, a capoeira dá régua e compasso. Essa régua e compasso, ela vem dizer para todos nós que é possível sim fazer cultura nessa cidade. E mestre Nego está de parabéns, né? Mestre Nego, ele de mestre, só para vocês terem uma ideia, de mestres em Pojuca, você tem mestre Maromba, que é o mais velho, logo após mestre Nego, logo após mestre Leilão, e eu apareço ali no finalzinho, mestre da cultura popular, por causa que eu herdei o boi de Dona Lindu. Mas nós temos poucos mestres nessa cidade. E pasmem, todos os mestres são negros. A cultura popular ela é negra e ela precisa ser negra. E o nosso povo resiste. Então essa capoeira aqui, a capoeira do mestre Nego, não é só uma capoeira, né? Ela é mais do que uma capoeira. Ela é uma lição de vida. Então, mestre Nego, ele merece todos os nossos aplausos. E Pojuca, não só com o mestre Nego, mas com os outros mestres, precisa respeitar e precisa valorizar. Né? Nós não somos produtos de prateleira. Nós não somos a cereja do bolo. Né? Século XXI. E veja só, se eu for abrir aqui o leque das perseguições que nós, mestres, fazedores de cultura, sofrem nessa cidade, eu não saio daqui hoje. Então, o meu salve para o mestre Nego, que a capoeira venha a ter vida longa, e eu tenho certeza que esse legado vai perpetuar por muitos e muitos anos. Eu continuo nessa caminhada, meus amigos, meus alunos, meus parceiros, e é eles que me dão força para continuar sempre trabalhando a capoeira. Como eu já disse antes, às vezes não é fácil, mas a satisfação, a felicidade de ver um aluno aprendendo, o brilho no olho das pessoas que praticam capoeira, o brilho no olho das pessoas que assistem a gente fazendo a roda de capoeira ou até mesmo um treinamento, é isso que me motiva, é isso que me dá energia para continuar caminhando na capoeira. Vieram três pra bater no negro, vieram três pra bater no negro, trouxeram faca, porrete e facão, trouxeram faca, porrete e facão. Você não sabe o que pode fazer o negro, você não sabe o que pode fazer o negro, com as duas pés na cabeça e a mão, troca a mão pelos pés, tira a mão, troca a mão pelos pés. Vieram três pra bater no negro, vieram três pra bater no negro, trouxeram faca, porrete e facão, trouxeram faca, porrete e facão. Você não sabe o que pode fazer o negro, você não sabe o que pode fazer o negro, com as duas pés na cabeça e a mão, troca a mão pelos pés, tira a mão, troca a mão pelos pés. Essa música eu cantei porque desde o meu início
costumava ouvir essa música, muito bacana, e até hoje ela está aí, badalada nas redes sociais.